ao CEU. Isso é uma decisão de CEU, mas que eu jamais aceitaria. Pessoalmente, eu tenho certeza que eu e o Carlos jamais aceitaríamos essa condição de não sendo a chapa eleita, de assumir qualquer tipo de condição. Só tem essa condição, nós sermos eleitos em primeiro lugar. Do contrário, a gente não vai aceitar isso de forma nenhuma. E a gente gostaria que os outros se manifestassem da mesma forma. Iniciando a segunda rodada, agora eu vou pedir para Mariane sortear, para vocês não pensarem que eu só sorteio a professora Nádina na primeira. Só faltava eu. Só falta, se sair de novo, vocês vão descobrir que nós estamos em conluio. Deu, professor Alamir. Uma pergunta de Lucas Ferreira. Está aí? Está aí. Quais são as propostas da chapa para a representação paritária dos alunos nos conselhos universitários? Esse é um ponto complicado. E eu tenho que reconhecer. Porque, a bem da verdade, eu não concordo nem com 70-15-15, nem com um terço, enquanto pessoa. Eu acredito que a comunidade precisa discutir novos procedimentos eleitorais. Está definido pelo Conselho Universitário que nós, tão logo assumamos qualquer um de nós, devemos conduzir por um ano essa discussão. E aí, eu acredito que nós precisamos, cada um de nós, contribuir efetivamente para que as representações sejam dignas para todas as categorias. Mas mais do que isso, eu acho que a gente não tem que pensar mais em categoria, a gente tem que pensar que sejam representações para a devida consulta à comunidade universitária. É isso. Mário Sérgio Mantovani. Uma pergunta para a professora Nádina. Na sua visão, qual o principal problema do HU e como solucionar? Bem, eu creio que um dos maiores problemas hoje do HU é de reconhecimento e valorização dos servidores que aqui trabalham. Além da parte estrutural, há necessidades, comunidade masculina, o centro de materiais, centro cirúrgico, a maternidade, que nós tivemos oportunidade de fazer as visitas. Então, passa pela infraestrutura física, passa pelo recebimento da dívida do SUS pela prefeitura, né, que são 7 milhões até março, até abril de 2009, e agora perto de 11 milhões e alguns centavos a mais. Então, passa por esse recebimento, passa por um respeito ao plano diretor do HU e também pela reposição de pessoal técnico-administrativo urgentemente. Esses são os maiores problemas, né? Passa por um problema de humanização, onde o hospital universitário não tem um restaurante universitário e um refeitório em que é terceirizado a alimentação. Então, passa pelas unidades de convivência, pela qualidade de vida no trabalho. E gostaria só de aproveitar e esclarecer ao professor Isaías que, em nenhum momento, quando votamos contra o professor Disseu, estávamos fazendo parte do Conselho Universitário e os fatos ali expostos nos levaram a emitir um juízo de valor. Tanto que, após o recurso e justificado amplamente, votamos favoráveis à suspensão da penalização. E devo esclarecer também que, em relação à voz e voto do assento do HU, que tinha voz no Conselho de Administração, tanto eu quanto o professor Alamir, que fomos citados pelo professor Cristiano, nós somos a favor de que ele tenha voz e voto. Tanto que conversamos depois, oportunamente, com o doutor Francisco, para que fosse encaminhada pela diretoria superintendente do HU ou pelo conselho diretor uma alteração no estatuto regimento para que essa representação não ficasse ao poder ou ao bel prazer de qualquer reitor que estivesse lá. Obrigada. Uma pergunta para o professor Cristiano de Valéria Silva. Está aí, Valéria? Considerando a área de tecnologia da informação estratégica para a gestão contemporânea,
Gostaríamos de saber qual a visão da chapa com relação ao HU. Atualmente, o hospital conta com uma estrutura organizacional própria de TI, criada em 1993 e que se encontra muito aquém das reais necessidades da instituição. Professor Cristiano. A política de informação na universidade como um todo deve ser aprimorada em todos os sentidos. No hospital, isso, então, traz uma tristeza enorme. Ontem, no Hospital de Clínicas, quando nós víamos os arquivos, né, da janela de onde estávamos, do centro de vivência, né, avistávamos os arquivos ainda em suporte de papel e os funcionários ali trabalhando daquela maneira, vimos claramente o quanto o sistema de informação na universidade, o quanto para hospitais isso é muito importante, e o quanto isso precisa ser aprimorado, trabalhado, né, de forma bastante clara e objetiva. Eu gostaria de aproveitar e dizer para vocês que, nesse momento, aparecem muitas pessoas fazendo propostas de que fariam uma série de coisas, né, propostas bonitas, mas essas pessoas administraram 4 anos. Eu quero uma universidade em que o Conselho de Administração não diga que foi o reitor que fez, em que o Conselho de Administração se coloque como conselho na sua dignidade. O que eu tenho claro, o que eu tenho nessa ata, são os membros desse conselho votando contra um uso e costume, pela importância do hospital universitário, de mais de uma década. Esse assento no Conselho de Administração. O Dr. Francisco frequentou o Conselho de Administração na nossa gestão, nele, durante todo o tempo. Então, eu gostaria de dizer que não é uma coisa assim, do regimento, agora volta para o regimento. A vida não é só feita de regimentos. Eles não devem ser desrespeitados. Mas existem costumes que estão colocados que muito me assustou. Né? Um diretor da área de saúde, hoje candidato, uma diretora, hoje candidata, colocando, inclusive, como proposta ter voz e voto, né? Mas aqui, usando os mesmos argumentos do reitor Vilmar, as mesmas palavras estão nessa ata, e votando por unanimidade para cortar a voz, a representação do HU no Conselho de Administração. Isso não era uma coisa simples, criada há um mês, que alguém mais diria, eu também quero, e você colocasse em discussão nos mesmos moldes. Professor Cristiano, obrigado. Uma pergunta de Rosângela para o professor Isaías, que é o último deste sorteio. Rosângela? De Cássia Dias. Caso seja eleito, como o senhor pretende corrigir as distorções ocorridas no PSP? E em relação aos servidores que ainda esperam por uma oportunidade de se promoverem em suas carreiras, qual a sua proposta para os mesmos? Bom, a minha mensagem é de tranquilidade, não é de pânico. Nós somos favoráveis à continuação do PSP. As medidas adotadas foram a favor dos servidores e a nossa preocupação é estar acompanhando esse processo junto à Justiça para que continue havendo o PSP e quem não pôde fazer o PSP tem essa oportunidade. No nosso site vocês vão ver várias propostas com relação à ascensão dos funcionários e a gente convida vocês à visita ao site. Nós temos uma proposta por escrito da Comissão Eleitoral. Se as chapas assim concordarem, poderá ser rodada de perguntas do público, em função da sobra de tempo. As chapas é que devem concordar ou não.